Outra grande entrevista foi entre Rob Liefeld e Todd McFarlane para o Collider. E aqui a gente vou mostrar para vocês também algumas coisas legais que rolaram nessa entrevista. Aí aqui o repórter do Collider, ele diz que está muito emocionado por estar na presença desses dois grandes pessoas que fizeram tanto para os quadrinhos na década de 90, né? E ele comenta que tem uma estátua muito legal do Venompool, que é uma mistura, né, do Venom com Deadpool, e aí o McFarlane disse que ele não sabia da existência dessa peça, e o Rob Liefeld fala que é muito da hora. Aí o Rob Liefeld fala que ele já fez alguns desenhos de algumas capas do Venom, mas as crianças adoram quando junta o Venom com Deadpool, porque é como se fosse dinamite, joga na mão deles e boom, elas adoram. E aí ele fala que é disso que as crianças gostam, é como se fosse amendoim e chocolate. Aí eles conversam um pouco sobre a história da Image Comics lá no passado, e o Rob Liefeld já faz uma piadinha dizendo que eles eram como se fossem cachorros alfas e sem controle nenhum, né? Porque eles faziam o que dava na telha e coisas assim do tipo. Aí o McFarlane diz que ele é a prova viva disso. All Ritalin kids, I don't know, just like crazy, hyperactive, aggressive alpha dogs. We've settled down, as you can see. This is all true. Right? So everything we're about to tell you is true, based on true. Aí o McFarlane ele tem uma hora ali que ele comenta uma coisa interessante, que todos esses personagens da atualidade, né, que tá fazendo bastante sucesso, o Deadpool, o X-Men, o próprio Homem-Aranha, Spawn, etc. Eles foram essa galera da Image Comics estiveram lá e fizeram parte para esses personagens ganharem toda essa popularidade que tem hoje em dia também. Aí tem uma hora que o repórter fala, eu imagino que seria se as redes sociais existissem naquela época. E o Rob Liefeld interrompe e diz que simplesmente não iria acontecer a Image Comics se tivesse internet naquela época. Então, pelo menos foi isso que eu entendi. Aí ele fala um pouco sobre a idade, sobre a questão que o Rob Liefeld era muito jovem, aí o McFarlane fica meio confuso, não sabia que você era tão jovem assim na época. E na época parece que ele tinha 23 anos. E ele fala que ele era realmente um idiotão, um babacão. E ele diz, mas eu nunca coloquei esse cara no comando. Basically what you're saying, look, we are the best behind the music that could ever be made, ever, behind the comics. Aí, no momento da entrevista, ele pergunta qual foi a história em quadrinho que ele leu pela primeira vez, qual foi a primeira história em quadrinho que ele teve um impacto assim, na vida dele, assim, tipo, uau, tipo, a melhor coisa do mundo que ele já leu. Então o Rob Liefeld ele começa a responder que foi numa barbearia, talvez próximo ali da região dele, e foi uma revista em quadrinho do Príncipe Namor saindo assim da água. Os pais deles deram histórias em quadrinhos do Riquinho e do Gasparzinho, mas o Príncipe Namor é a imagem que ficou na cabeça dele. E ele brinca, Deus abençoe o meu barbeiro, foi onde ele pegou a revista em quadrinhos ali. E aí ele diz que ele gosta dos personagens bravos tal, e uma criança temperamental conhece esses personagens temperamentais, então tudo saiu na boa. E aí ele termina dizendo que foi isso que colocou ele no caminho, trocar as revistas do Riquinho e do Gasparzinho por do Príncipe Namor. E aí o McFarlane começa a responder dizendo que para ele foi sempre a questão visual que sempre impactou ele. Então o McFarlane responde que é George Pérez fazendo as histórias dos Vingadores naquela época, que ele ficou impressionado, e também ele estava fazendo o Quarteto Fantástico. E aí ele fala dos incríveis detalhes que o George Pérez consegue colocar nas páginas, né? Aí ele comenta da edição 161 de Vingadores, que é o ataque do Homem-Formiga, e ele ficou impressionado com o jeito que o Homem-Formiga cresce no meio deles, e
né, cada um com uma expressão facial ali diferente. E aí depois ele comenta que tem uma edição do Quarteto Fantástico que aparece o Carro Fantástico também, que ficou super impressionado, porque era um desenho de página dupla. Aí o Ultron aparece, explode o carro ali no meio do ar, e aí ele fala que você pode ficar olhando por dias naquela página dupla da cena que acontece e não ficar entediado. Então, no momento da entrevista, eles comentam que todos esses artistas realmente influenciaram eles, e aí o Robert Lapid ele coloca na listagem, né, que é o John Byrne, o Walter Simonson, o George Pérez e Frank Miller, são o pessoal que influenciaram eles e toda a geração desses artistas que vieram da década de 80 e 90 para cá. Aí o repórter ele fala que ele deve ter feito já essa pergunta alguma vez na vida para eles, mas vai fazer de novo, que é aquela questão: você tem uma emergência e você precisa salvar uma coisa da coleção, né? O que você salvaria? No caso, que algum quadrinho, alguma peça de arte que ele iria salvar. Aí o McFarlane já sai na frente, diz que vai falar primeiro a resposta e ele vai pegar duas coisas. Aí ele comenta que ele vai pegar um arco de histórias em quadrinhos, e aí o repórter diz que não, mas não estou falando que é um arco, são várias revistas, é uma só, não um arco inteiro de histórias. E o McFarlane responde assim, não, mas eu vou pegar a porra toda. Aí ele diz que não, porque eu vou pegar o compêndio, né, o encadernadão ali com todas as edições do artista. E aí o que ele vai levar é a Tumba do Drácula. E esse quadrinho era muito diferente para ele, e toda essa visual meio de monstros e de coisa meio sombria que ele traz nas revistas do Spawn vem dessa época que ele lia a Tumba do Drácula. Aí ele fala o nome de alguns desenhistas, né? O Gene Colan, Marv Wolfman, o Tom Palmer, e ele trocaria todas as outras coisas de super-heróis por essa edição. E aí, se fosse para salvar uma peça importante, seria um desenho que o Jack Kirby deu para ele, pro McFarlane, e ele assinou ali nessa arte desenhada pelo Jack Kirby. Todd, boa sorte, jovem. Aí ele conta rapidamente de uma história que está até no livro do The Art of Todd McFarlane, que ele conta que ele fez arte final em cima da arte do Jack Kirby, e aí ele começou a apagar o lápis do Jack Kirby, e ele pensou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí ele né, fez uma Xerox de alta qualidade para poder depois passar e fazer a arte final sem precisar apagar o lápis do Jack Kirby. He's giving me back my inks. I honestly have so many other questions, but we're basically out of time. And I'm just going to say, at some point in the future, I would sincerely love to continue talking as a fan. And I thank you so much for sharing this stuff. Thanks for having me. Thanks for having us. And for real, it's a real thrill to sit down with the two of you. I just say thank you. Honestly, sincerely. You rock, buddy. Thank you. Thank you, buddy. Thanks for coming. I really appreciate it.